Muito obrigada. Beijo, obrigada, até mais. Tchau. Muito bacana, hein? Muito bacana. Ó, Dilma, falando em bandeira, ó, tô com a nossa bandeirinha aqui da Flag, ó. Nós realmente acreditamos, apoiamos essas bandeiras. Tem um bate-papo que eu tive com a Carolina também. Eu acho que você deu uma aula aí, né? É condutor de negócios, né? Todo esse movimento. Então, só relembrando, primeiro, um beijão para a Dilma, minha colega também de Ampro. Pessoal, baixa o livro da publicidade antirracista, para a gente aumentar aí o número, ter esse banco de dados bacaníssimo, e a gente vai disponibilizar aí os links para... Eu comecei a anotar, depois de, como diz a Camila no último Big Brother, hoje em dia com a internet não tem mais desculpa, né? Pessoal, realmente, acho que a gente não pode mais dar desculpa que não sabia, não sei como. Cara, o mundo está aí. Bom, no nosso último talk, estou aqui já com o Gustavo Erich, que é o game designer, né, da AdGame. A AdGame é a nossa caçula, né, a nossa startup aí de games aqui da Flag, nosso estúdio de produção de games. Esse mercado que é muito promissor, mas que muitas indústrias ainda enxergam como algo difícil, distante, não tão prático, né? E aí a gente veio exatamente desmistificar essas realmente mentiras hoje em dia, né, das estratégias de gamificação, uma palavra tão na moda, mas muito acessível, né? Hoje realmente é possível você transformar e colocar a gamificação da sua marca em várias possibilidades. Para isso a gente convidou a Carolina Caravana, que é vice-presidente na Abra Games. Carolina, muito obrigado. Realmente, acho que é para encerrar com chave de ouro aqui o nosso full streaming. Bom, e aí eu vou abrir para você, para primeiro você falar um pouco da Abra Games. Eu já te disse, sou um entusiasta de associações, só para você ter ideia, 2 dos palestrantes aqui são colegas de conselho da associação que eu participo, que é a Ampro. Dá um panorama geral para depois a gente provocar algumas perguntas aí para você. Tá ótimo. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz. Gosto muito de falar sobre a área de jogos, né? Eu gosto muito do trabalho. E entrando agora na Abra Games como vice-presidente, ainda dentro desse mesmo tema, né? Sem mudar muito o tema da palestra anterior, eu entrei na associação via participar do Conselho da Diversidade. Então, como eu cheguei aqui hoje em dia. Então, esse é um tema muito querido para mim, muito importante, e é tema estrutural da gestão atual da associação. Então, fica aí o mesmo sentimento. Eu acho que seria legal agora colocar uma apresentação. Tem uma pequena apresentação rapidinha para falar da associação. Não sei se... Isso. Ok, obrigada. Então, a Abra Games, pode passar para o próximo. Então, queria falar um pouquinho sobre como que a associação, né, tem se desdobrado desde que ela nasceu. Pode passar para o próximo. Então, a gente está aí desde 2004. Pode passar. A gente está querendo sempre inovar e juntar todas as outras áreas que incluem a parte de jogos, né? A gente tem desde os jogos como entretenimento, que é a primeira coisa que vem à cabeça quando você vai falar de jogos, mas tem o jogo como mídia, né? Então, ele pode ser agregado a muitas outras coisas. Então, a fundação da Abra veio em 2004. Em 2012, a gente teve o projeto da Apex entrando junto. Em 2000, a nova gestão agora está de 2021 até 2024, né? São 3 anos de gestão. E desde 2018, nós temos o Conselho da Diversidade, que fez muita coisa mudar. Então, como eu falei agora, é uma questão muito, muito querida. A associação foi a própria associação que criou o conselho, então todas as pessoas que eram das empresas foram convidadas a participar, e eu fui uma dessas pessoas. Então, foi uma chamada, né, interna, e que hoje o conselho funciona separadamente, e
quem quiser se aproximar da associação via o Conselho da Diversidade, fica aberto. É diversidade@abragames.org, e pode falar conosco. É importante também dizer que nós somos um corpo voluntário, né? A gestão ela é toda voluntária. Pode passar para o próximo, por favor. Então, a gente está em vários lugares do Brasil, temos empresas associadas, né, em várias áreas do território nacional, e uma das coisas que são importantes para a gestão atual, né, ainda nesse mesmo sentido de diversidade, é abranger a diversidade regional, né? Assim, é importante que não só o Sudeste esteja representado, é importante que outros lugares do território nacional venham falar conosco, então isso é muito interessante, e uma dessas coisas, uma dessas importâncias para a gente se coloca agora num sentido que a gente está se juntando junto com as associações regionais de jogos, são associações que tratam localmente das empresas de cada região, e esse tipo de conversa pode vir ajudar a crescer, e isso é um braço muito importante, não só porque nós também temos uma situação nacional em que a Abra Games consegue algumas conversas com relação ao âmbito nacional que a gente pode escoar via as regionais, quanto também é importante que essa de cada região chegue até a gente, para que a gente também possa tentar, em cima disso, ajudar e dar força a cada região. Próximo, por favor. Uma leve noção do crescimento com relação à exportação, tá? Via o projeto da Apex, a gente tem uns volumes muito interessantes. Esse número tende a crescer cada vez mais. Estamos aí passando na faixa dos 53 milhões de dólares. A próxima, por favor. Uma das questões que eu acho que são relevantes aqui para a gente é a questão do jogo não ser só entretenimento, né? Ele sendo uma mídia, é muito fácil da gente dar vários outros tipos de foco para o jogo, né? Então, levando em consideração, né, que o audiovisual está claro como ele funciona, a mídia, o rádio, como é que ele vai funcionar, o jornal, a TV, o jogo ele tem essa questão da interatividade que é muito particular dele, né? E que é muito poderosa. Então, treinamento, educação, publicidade são questões muito interessantes, e que a gente, na atual gestão, vê como um foco grande de tentar agregar o pessoal que está desenvolvendo esses outros tipos de jogos com relação a expandir até onde que os jogos como não só entretenimento, óbvio que sem deixar de focar no entretenimento, mas essa abrangência das possibilidades de jogos são muito importantes para nós. Então, fora que a gente consegue agregar muitas outras áreas, e na questão de geração de emprego isso também é exponencial a quantidade de possibilidades. Pode passar para o próximo. Durante a pandemia, né, quem achava que, de repente, jogos não eram uma realidade, foram confrontados com essa realidade. Eu acredito que, né, no caso de jogos, várias pesquisas comprovam, né, que a maioria das casas foram forçadas, né, ou por alguém da família que mostrou o jogo para todo mundo, ou as próprias pessoas que já jogavam aumentaram a quantidade de jogos jogados, as horas jogadas. Então, jogos para educação também foram muito usados. Então, 2020 e 2021 estão sendo grandes momentos de uso de jogos. Próximo, por favor. O Brasil é um destaque mundial com relação à parte de jogos, ele continua sendo um crescimento muito grande com relação aos outros países, né, que
emergentes, e nós temos, dentro da América Latina, pode passar para a próxima, por favor. Nós somos o segundo mercado consumidor da América Latina, isso considerando o México, então nós temos um resultado muito bom, os números são muito altos, e nesse momento, vários investidores, várias publicadoras têm entrado em contato conosco para que esse tipo de escoamento seja relevante tanto com relação ao consumo fora do país, como eles também quererem que os jogos de fora sejam consumidos aqui dentro, porque o Brasil é um consumidor muito voraz de jogos. Então, pode passar para o próximo, por favor. Aqui, nós temos algumas palestras que aconteceram no Big Festival que podem ser relevantes para essa parte de marcas, né? Aqui que eu vou, se alguém quiser tirar um print da tela, fica à vontade. Então, vou no YouTube do Big Festival, se você for lá, ele está separado por dias, e aí é só você tentar achar na grade do dia a palestra em si. Então, tem compreendendo o IDFA, isso é o impacto na publicidade de jogos para celular, isso é referente ao iOS 14, né? Quem desenvolve para mobile vai saber desse assunto, é muito importante para quem trabalha com marcas. Game também é palco, marcas e música, isso é Cobra Kai, levando a franquia de sucesso para a TV para os games, sobre o jogo Cobra Kai, licenciamento em games e Terra Gênesis, uma jornada para o free-to-play, que foi da Tootling Point. Então, vocês aqui ficam as dicas especificamente sobre o Big, que é um festival que a Abra Games consegue produzir junto com o próprio Big Festival. A Abra Games, ela traz algumas palestras e ela banca a parte de business. Então, os encontros de negócios são via Abra. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui nós temos um pouco de alguns exemplos de jogos que têm a ver com os nossos associados. Então, temos jogos de marcas importantes, né? Por exemplo, do Arsenal e do Paris Saint-Germain, Museu do Esporte, de uma associada nossa. Pode passar para o próximo. Temos aí um case de sucesso que é do jogo Avakin, que teve uma ativação do Boticário dentro do jogo. Ele também teve, quando veio para a localização no Brasil, teve a Praça Brasil dentro do jogo. Então, já tivemos mais de um case de sucesso dentro desse jogo, onde as marcas ficaram bastante satisfeitas. Pode descer, por favor. Próximo. Jogos infantis, então temos grandes marcas também em cima desse assunto, né? E se a gente for para a parte de crianças e licenciamento, publicidade, tem todo um segundo cuidado que precisa ser colocado em cima desse assunto, até um assunto separado, só né? Dá para fazer um evento só disso, se quiser, é muita coisa para falar, mas bastante, tem todas as peculiaridades em cima dessa parte do infantil e da publicidade, mas o licenciamento para marcas infantis é um grande viés no mundo todo, e o Brasil está na ponta disso. Pode passar para o próximo, por favor. Temos também a parte das animações. Então, temos animações que viraram jogo, temos jogos que viraram animação, e isso de algumas IPs próprias dos associados. Por exemplo, o Starlit é um grande sucesso, né? Começou como jogo, foi para animação, fez uma coisa para o Relic Hunters. Próximo, por favor. Jogos para museus, então, né, toda essa parte no PDF não dá para ver o videozinho, teria um dinossauro andando naquele primeiro box, mas jogos bastante com vários tipos de tecnologias diferentes misturadas para essa relevância, né, dessas interações de todas as outras formas de incluir jogos dentro de uma campanha, dentro de uma interação. Próximo, por favor. Ainda dentro da questão infantil e dentro da questão da pandemia, alguns cases de sucesso dentro desse tema, né? Crianças em casa dentro da pandemia, e como que os jogos colaboraram para que isso não fosse um desastre, né?
e como que isso ajudou as crianças a andarem e aprenderem e se divertirem dentro do confinamento próximo. E também tem a questão, ainda dentro de cases da associação, empresas que são especializadas em desenvolver pedaços de jogos ou partes de jogos, ou serem contratadas por outras empresas ou outras equipes que precisam de desenvolvimento pontual, localizado. Então, essa parte do external development, aí o outsourcing estaria dentro da mesma categoria. Algumas empresas dentro da associação são especializadas nessa área. A Cocu, por exemplo, desenvolveu a parte de arte do novo Call of Duty. Então, temos outros estilos, outras empresas, mas eu acho que correndo bastante chegamos aí. O último slide é o do contato. Vou deixar só um pouquinho para o pessoal poder tirar um print. Pode passar, por favor. Mas eu falo aqui de qualquer forma, é www.abragames.org e o contato @abragames.org. Pode entrar em contato para falar sobre qualquer uma dessas relações que você quiser fazer junto com a associação. Nós teremos também contato via, não só para as pessoas que gostariam de se associar, não necessariamente empresas que desenvolvem, mas que queriam ter acesso ao ecossistema, podem vir falar conosco. Nós temos várias opções, várias formas interessantes de se integrar dentro do ecossistema. E se o assunto for diversidade, pode também, por esse e-mail, enviar o contato e a gente bota em contato com o Conselho da Diversidade e por lá a coisa flui de outras formas. Então, correndo, foi isso. Muito legal, muito legal. Passar a bola para o Gustavo. Fala aí, Gustavo. Boa tarde, Rafa, meu amigo. Boa tarde, Carolina. Queria deixar registrado aqui minha satisfação, né, de estar participando desse bate-papo, tanto como desenvolvedor e também como consumidor de jogos digitais. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, Carolina, sobre os jogos digitais como ferramenta de transformação social e também quais as vantagens que as empresas têm em investir em gamificação, tanto para treinamento ou entretenimento interno de funcionários e externo também. Como eles podem utilizar os jogos assim para divulgar suas marcas, quais são os melhores canais para eles fazerem isso, se é desenvolver jogos próprios ou se investir em alguma publicidade dentro de jogos já conhecidos, estabelecidos. Dá uma explanação para a gente sobre isso? Perfeito. Primeiro, satisfação estar aqui também. É sempre bom estar perto de desenvolvedores. Eu mesmo sou empresário, eu tenho uma empresa, eu desenvolvo, né, no meu dia a dia. Fora a associação, que é um trabalho voluntário, desenvolver jogos é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, estamos em casa. Eu gosto de falar sobre aí você me diz se eu respondi ou não, tá? Eu acho que cada empresa, e aí, nesse sentido, tem muito a ver como né, o briefing e o modelo de, né, o briefing e o modelo de negócio que vai ser utilizado, ele é essencial na hora de você decidir para que lado que vai, né? Como eu falei, os jogos, eles são interativos, né? Obrigatoriamente interativos, senão ele vira uma experiência, né? Uma experiência digital, uma experiência VR, uma experiência... o que não pode ser uma coisa boa, mas jogo ele tem mais a ver com o tipo de interação que você vai ter. E aí, como você precisa da interação do jogador, como você precisa dos inputs, né, do jogador, você tem uma ferramenta muito poderosa por exemplo, dele avançar somente se certas coisas tiverem sido claras, né? Então, assim, nesse sentido, fica bastante óbvio o pensamento de que jogos para treinamento, jogos para educação, jogos para entendimento de marca, eles são realmente muito mais efetivos com relação até às métricas do que só uma exposição. Então, nesse sentido, eu acho que jogos podem ser muito bem explorados
em diversas áreas, incluindo aí o treinamento. É porque a gente tem uma coisa também, às vezes, de usar treinamento quando é uma coisa um pouco mais adulta e educativo quando a gente pensa em criança. Mas mesmo assim, mesmo se não for uma questão muito técnica, a parte de educação para adultos também pode ser relevante com relação a jogos. Então, jogos financeiros, por exemplo, são coisas que adultos gostam bastante, preferem do que, de repente, uma planilha pura, né? Então, pode ser muito, muito útil. Não sei se eu respondi tudo. Não, pô, melhor do que eu imaginava, perfeito. Respondeu além ainda. Eu tinha mais uma pergunta. Acredito que tem colegas meus que também são desenvolvedores. O nosso público aqui do nosso bate-papo tem empresários, tem pessoas de todo mundo. E uma coisa que eu observei, muitos desses colegas meus desenvolvedores, eles não enxergavam os jogos voltados para marcas, assim, não enxergavam como um caminho. Eu acredito que todos eles, quando quiseram entrar no mundo dos jogos, assim, foi aquela ideia de criar o seu próprio jogo que vai fazer sucesso, e às vezes não perderam oportunidades de estar trabalhando nessa área de adver games e desenvolver jogos para marcas, para empresas. Qual você acha que seria um caminho para, às vezes, a pessoa que não tem condição de monetário de se manter o período que ele vai desenvolver um jogo grande? Aí, às vezes, pode ser uma solução permanente ou uma solução temporária, trabalhar para marcas ou para empresas, tanto para empresas grandes ou como para empresas locais, como eles podem transformar o mundo em volta deles através dos jogos. Eu acho que, a princípio, existe um pouco de preconceito, né, entre aspas, com relação ao motivo do jogo, né? Se não for, às vezes, o estudante, quando ele está querendo começar a desenvolver, ele, às vezes, começa a estudar programação porque quer desenvolver jogos, mais ou menos um perfil que a gente vê bastante, não só programação, às vezes arte, enfim, o que for, mas para desenvolver uma IP que está na cabeça ou um jogo próprio que seja do coração, uma história, normalmente, né? Não necessariamente um game design pronto. Então, eu acho que, assim, experiência de mercado é uma coisa importante de se ter se você pretende ver também esse raciocínio de se você quer trabalhar com jogos, desenvolvendo jogos, ou se você quer trabalhar com jogos em alguma coisa relacionada a jogos. E aí, porque isso é uma pergunta importante de se fazer para você não se frustrar tanto ou não perder tanto tempo num caminho que, de repente, não é exatamente o que você quer. É muito comum pessoas que veem futebol acharem que querem jogar futebol e não necessariamente esse é o caminho que elas gostariam de seguir na vida delas. Então, é a mesma coisa, né? Você gosta de assistir jogos ou você gosta de desenvolver jogos? Esses são trabalhos completamente diferentes. Você pode ser, de repente, narrador de uma partida de jogos, você pode jogar, ser streamer, vai trabalhar com comunicação, ou você quer desenvolver. Desenvolvimento de jogos é um trabalho diferente. Você, óbvio que vai jogar bastante, mas assim, não é o core do seu trabalho não é jogar, é desenvolver. Então, tem essas Mexeu perguntas comigo, que são... Carolina. Tem um pouco dessas perguntas, e eu acho que isso é importante. Assim, nesse sentido de, ok, eu quero desenvolver jogos. Existem uma série de jogos diferentes que podem ser desenvolvidos, e não necessariamente eles precisam ser vistos como uma coisa menor, né, do que o jogo de entretenimento, que é uma coisa que às vezes não, já que eu não consigo fazer jogos, o jogo que eu quero, eu vou fazer outra coisa. A gente já viu que é importante notar que são modelos de negócio muito diferentes. Se você quiser fazer uma empresa que vende serviço, ou seja, o jogo como publicidade ele é um serviço, ele não é um jogo que você, do seu coração, vai fazer com a marca da Coca-Cola sem o conhecimento dela, né? Não, isso não vai ser possível. Isso precisa ser um contrato. Então, se ele vai ser um serviço, o seu modelo de vendas vai ser um modelo de vendas de serviço. E aí, se você vai fazer um jogo que é um jogo autoral, que vai falar sobre
um personagem que tem um caminho, é um jogo single player, ele é um risco, né, na vida. Você pode colocar ele no mundo e ele não fazer sucesso. Mesmo que você tenha todo um amparo, que o modelo de negócio seja bom, existe sempre o risco dele não dar certo. Um jogo como serviço, apesar dele ter essa possibilidade ainda de repente, não performar tão bem, você já recebeu o dinheiro, então você não está com risco no seu recebimento, né? Então, o tipo de venda, o tipo de marketing que vai acontecer, eles são muito diferentes. Então, se você pretende fazer uma empresa e a sua empresa vai fazer serviço e para depois você mudar o seu modelo de negócio, você vai ter que ter muito cuidado para fazer essa mudança, porque se você está com experiência em fazer uma coisa e você não tem experiência nessa outra coisa, quando você for mudar, isso vai ser um problema de caixa, de profissionais, de repente você vai ter que trocar alguns desses profissionais com relação à venda, pode ser complicado. A minha dica é sempre o seguinte, experiência é sempre bom. Se você for desenvolver jogos, se você quiser fazer primeiro serviço e depois mudar, como profissional, isso é sempre uma boa dica. Não tem problema. Experiências com relação a lançamento de jogo é uma experiência muito difícil de se ter. Então, se você tiver a oportunidade de colocar jogos no mundo, essa oportunidade, na minha opinião, deveria ser usada, porque é muito diferente você começar um jogo e parar ele no meio do que você ir até o final, entregar ele para o mundo e receber feedback do público sobre o jogo. Então, esse feedback e essa finalização é muito importante, porque quando você acha que o seu jogo está pronto, normalmente ele ainda precisa quase da metade do esforço para de fato subir. Então, é muito comum assim, subestimar esse tempo, subestimar esse esforço, e às vezes isso também impacta, por exemplo, na precificação. Então, assim, são muitos assuntos, rodei em vários lugares, mas no caso, eu acho que no final, se você não tem experiência nenhuma, qualquer experiência conta. Se você já tem uma experiência e você ainda não sabe para que lado você vai, eu sugiro experimentar algumas dessas opções. Se você já entendeu o que você quer e é serviço, tipo, você gosta de trabalhar com um escopo fechado, você gosta de trabalhar com briefing, você gosta de ver o seu trabalho com atrelado a marcas interessantes, marcas grandes, vai e continua, né, no seu caso. Se não se o que você gostaria de fazer seriam jogos autorais, um pouco mais subjetivos talvez, ou até, enfim, AAA, depois de um tempo você conseguindo essa experiência, o quanto antes você mudar de área é melhor, para que a área de serviço continue com pessoas que gostariam de estar nela. E, consequentemente, ter melhores produtos, melhores profissionais, e a gente evitar ter o problema de uma pessoa fazer uma coisa que ela não quer e não necessariamente o produto sair da melhor qualidade, e isso acabar tendo, de repente, um pouco de backfire, assim, né, com relação a, nossa, mas esse jogo, de repente, não seria tão bom. Enfim, com relação à publicidade, que é um estigma que é um pouco antigo hoje em dia. Temos vários exemplos de jogos de marcas grandes e de publicidade e de treinamento que são ótimos, são muito bem sucedidos, mas isso era um estigma até a década passada, por exemplo. Maravilha, muito obrigado. Nada. Carolina, a gente está com o tempo corrido, né? E aí a gente lançou uma enquete aqui, até que a gente tinha combinado de fazer, se as pessoas que estão assistindo tinham sido impactadas já por algum game publicitário, né? Legal. E aí 77% falaram que sim, né? E eu acho que elas conseguiram identificar essa diferença, né? 15% não, e 7% falaram que não sei o que é, né? Então, eu acho que a gente realmente... Eu estou aqui no meio de 2 desenvolvedores, né? Eu sou o único consumidor de games. Realmente, o game ele é uma plataforma, né? Como você disse, de experiência para marcas, né? E principalmente de conversão, né? Acho que a gente tem essa... E a conversão é um tópico tão contemporâneo, né? Em relação ao marketing digital, tudo é conversão, né? Tudo é o lead que veio a conversão, tudo é funil e por aí vai. Eu tenho certeza que o game também ele vai por esse caminho, né? De conversão. Com certeza.
Com certeza. A gente estava conversando antes também sobre como que o jogo ele deve ser pensado, né, como parte de uma campanha, né, maior. Porque o jogo como entretenimento, ele precisa de uma campanha que converta nele. O jogo como publicidade, ele faz parte, ele é uma peça dentro de uma campanha maior, onde você consegue, na verdade, impactar o usuário de formas bem diferentes. Então, se vai ser uma campanha de branding, um jogo vai performar de uma forma melhor. Se é uma campanha de engajamento, é um outro tipo de jogo, de repente. E mesmo assim, se você for uma mesma campanha, você tem uma peça que vai rodar na TV, vai ter um outdoor, vai ter um banner num site, e você vai ter um rádio, uma mesma campanha que esteja dentro de um jogo, ela não pode ser simplesmente uma transposição dessa comunicação para o jogo. Ela tem a possibilidade de entrar mais a fundo. Então, assim, existem muitas possibilidades. Eu gosto muito desse tema. Então, se deixar, eu vou ficar aqui para sempre falando. Depois a gente faz um full streaming, cafezinho, e a gente faz só um bate-papo. Tá ótimo. Sobre o tema. Combinado. Legal. Carol, bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar, já passamos aqui 10 minutinhos, até em respeito a quem está assistindo a gente. Realmente foi um prazer enorme aqui. Primeiro, você ter aceitado o convite no meio da correria do Big Fest. Foi. Realmente foi ali, a gente tentei fazer o contato e realmente você respondeu rápido. De verdade, muito obrigado. Acho que a gente abre um relacionamento aqui com a Flag, com a Abra Games, com você. Realmente precisamos e queremos estar próximos a vocês. É um mercado muito novo e crescente no Brasil e que está aqui no Espírito Santo. Com certeza. Né? Obrigadão. Obrigada a você. E conte com a gente. Obrigada pelo convite. Todos estão convidados a virem dialogar com a Abra e a gente está junto para a próxima. Show. Obrigado também, Gustavo. Boa tarde, meu amigo. Boa noite já. Né? Boa tarde, Rafa, meu amigo. Fica com Deus. Valeu. Tchau.